Finalmente abriu o concurso que você tanto estava esperando. E se antes a dúvida era se ia abrir ou não, quantas vagas, agora é: será que eu consigo me preparar? Ainda dá tempo de passar? E sempre que abre um edital, existem dois tipos de estudantes. Um perfil que vai se desesperar, não vai se planejar e vai chegar totalmente sem condições no dia da prova. E o outro perfil que é aquela pessoa que consegue extrair o que é mais importante e vai chegar bem no dia da prova. E claro, nesse vídeo aqui vou compartilhar com você os 7 passos que você tem que seguir para chegar no ápice, na melhor condição para o dia do seu concurso. E se você não me conhecia, meu nome é Matheus Andrade, aprovado em 6 concursos, 2 deles em primeiro lugar, e nesse canal aqui eu te ajudo a passar em concurso público. Então se você se interessa e quer passar num concurso público, já se inscreve aqui e marca a notificação para receber sempre que eu postar um vídeo novo. E o primeiro passo, sempre que sai um edital, é você programar o seu cérebro para vencer. E é bem simples, é você fazer as perguntas certas. Muita gente começa a se perguntar, será que dá tempo? Eu estou muito atrasado, eu deveria ter começado antes. E isso não vai te ajudar em nada, simplesmente vai te atrasar. O certo é você programar e fazer a pergunta certa. E a pergunta tem que ser, como eu faço para chegar no dia da prova e conseguir essa aprovação? O que é necessário, o que eu preciso fazer para buscar essa aprovação? E pode parecer bobo, mas simplesmente colocando essa intenção, você tira o foco da ansiedade e começa a pensar no que você vai fazer que vai gerar resultado. O segundo passo é clichê. Eu sei, mas eu preciso te falar. Você precisa ler o edital. Porque você precisa extrair as principais informações, data de inscrição, quais são os cargos, quais são as cidades, tudo isso está no edital e você precisa ler. E um ponto importante, você precisa aprender a ler um edital. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente está muito ansioso, a gente começa a ficar nervoso e não consegue entender a maioria das informações que você precisa, talvez para montar o seu cronograma de estudo, para saber qual cidade, por onde que você começa, enfim, tá tudo no edital. Só que a gente fica tão ansioso que a gente acha que alguém de fora, que você tem que assistir uma live de 2 horas para o cara te explicar o edital. Não, se você lê o edital em 15 minutos, você tira as principais informações. E uma informação principal, sem dúvida, é o período de inscrição. Você tem que se inscrever durante esse período. E o mais importante, fez a inscrição, paga o boleto. Quantas pessoas eu já vi que esqueceram de pagar boleto e não conseguiram prestar a prova do concurso público por esse simples detalhe. Então, fez a inscrição, paga o boleto. É simples, mas é importante. O terceiro passo é muito importante, agora a gente começa a esquentar aqui nesse vídeo com as informações mais relevantes, é que você consiga fazer uma avaliação de quantas horas você vai ter disponível até a data da prova. E o lance aqui é que você não faça o cálculo por dia, esse é um erro muito comum. Você precisa fazer o cálculo por semana. Semana é um período maior de tempo, você consegue ter uma regularidade maior. Um dia às vezes você estuda mais, outro dia você estuda menos, isso não tem uma coerência tão grande. Agora, se você já estuda, e principalmente é importante que antes do edital você já tenha algum ritmo de estudo, você vai conseguir saber exatamente quantas horas você vai ter. E eu já quero te falar algo importante. Provavelmente, se você for alguém que realmente está motivado e quer passar nesse concurso, você vai até estudar mais horas. Mas você vai fazer o cálculo com base no que você já tem na sua rotina. Quantas horas semanais você tem disponível. Então, por exemplo, vamos supor que você estude 25 horas por semana e até a data da prova você tem 10 semanas, até o dia da prova. Então você tem 250 horas. Na verdade, você não tem 250 horas, você tem 200. Porque é o seguinte, as 2 últimas semanas você vai riscar do seu calendário. São semanas que você vai utilizar somente para fazer revisão. E eu posso falar para você, depois que eu comecei a implantar isso, meus resultados subiram muito. Por quê? Porque nessas 2 semanas você só revisa. Então você vai ter contato com todo aquele conteúdo que você estudou e isso vai voltar para sua memória de curto prazo. É aquela história da periodização. Você vai chegar no dia da prova com 100% do conteúdo que você estudou na sua memória. Claro, 100% é uma figura de linguagem, mas você vai chegar o mais próximo de se lembrar de tudo que você realmente estudou. Não é para ver conteúdo novo, é simplesmente revisão. 2 semanas você mata do seu período de estudo. O quarto passo é você pegar essa quantidade de horas que você estudou e olhar para o edital e avaliar a quantidade de questões e o peso de cada questão. E aí, com base nesses critérios, você vai fazer uma proporcionalidade das horas que você vai estudar para cada matéria. E qual que é o lance fundamental? Lembra que eu falei? É importante você saber fazer as perguntas certas. Aqui o seu objetivo é:
como eu faço para somar o maior número de pontos possível na prova. Ou seja, o seu objetivo não é avançar nas questões mais difíceis, essa matéria aqui, questão de honra, não, o seu objetivo é somar o maior número de pontos. Então você olha a quantidade de questões, vê o peso das questões, vê o nível que você está em cada matéria, e aí tem um ponto importante, para avaliar o seu nível, muitas vezes você precisa fazer a prova anterior, então essa é uma dica que eu vou te dar bônus também. Faz a prova anterior para avaliar o seu nível, e aí com base nessa experiência de ter feito a prova, você vai ter um critério muito mais objetivo na hora de dividir essa quantidade de horas por matéria. Inclusive, vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz sobre cronograma de estudo semanal, trabalhando por ciclos. É a melhor metodologia, então vou deixar aqui, eu recomendo muito que você assista. O quinto passo vai te dar muito mais condições de estudar e é simples, é a hora de fazer acordos com a sua família. E aqui eu não estou falando sobre a sua família te apoiar, te dar todas as condições, não. É sobre a sua família respeitar o seu período de estudo. Porque muitas vezes não tem apoio, eu sempre falo sobre isso. As pessoas só vão começar a confiar em você depois que o resultado vier. Essa é a verdade, foi o que aconteceu comigo, mas você precisa que elas tenham respeito pelo seu sonho. Então você vai sentar com a sua família e vai falar, ó, a partir de agora eu tenho uma data limite, é a data da minha prova, e eu vou fazer todo o possível para passar nesse concurso. Então eu preciso que vocês não me atrapalhem, que vocês entendam que eu vou estar mais ausente durante esse período, porque essa é a verdade. Estudar para concurso público depois que o edital está publicado é tiro, porrada e bomba, essa é a verdade. Pra vocês terem ideia, teve um concurso que eu passei que a minha filha nasceu faltando um mês para a data da prova. E mesmo assim eu não larguei o osso, eu continuei estudando, minha filha foi com a minha esposa para a casa da sogra e foi o que dava para fazer, porque naquele momento eu já tinha combinado com a minha esposa, eu expliquei para ela e ela entendeu e falou, não, a gente tá junto nesse projeto. E aí como eu tinha esse aval dela e a palavra dela, quando saiu o edital, ela entendeu que era o momento de estudar. Então é fundamental que você faça esses acordos. Além disso, é importante que você tire todas as distrações. Não é época para assistir Big Brother, não é época para assistir Netflix, não é época para ficar no celular. E eu preciso te falar isso porque as pessoas elas se enganam, elas acham que o resultado vai vir de forma tranquila, não, eu vou ter uma vida equilibrada. Não, depois que o edital foi publicado não existe equilíbrio. É 100% da sua energia disponível para o concurso público. Sexto passo é não sair comprando material desesperadamente. A maioria das pessoas que começam, ou mesmo pessoas que já estão estudando, criam uma ansiedade muito grande e aí entram lá para comprar mais material e mais material. E muitas vezes eles até já têm vários materiais, não precisa. É muito mais relevante para você rever esse material do que realmente pegar um material novo do zero. Inclusive também vou deixar aqui no card um vídeo que eu tenho sobre estudo ativo. Como você estuda ativamente, que é a maneira que você vai guardar mais conteúdo na sua memória, isso é baseado em estudo científico. Então vou deixar aqui no card também, depois assiste esse vídeo também porque vai te ajudar. Então lembra, não é hora de comprar material desesperadamente, livro, apostila, videoaula, assinatura, não. Pega o que você tem, avalia, organiza isso, às vezes vê alguma matéria nova, alguma coisa que você vai precisar fazer, mas faça compras pontuais. Não entra nessa loucura de comprar material, não precisa de tanto material, essa é a verdade. O que você precisa é se organizar e estudar ativamente, esse é o ponto. E muitas vezes estudar ativamente você consegue muito mais, como eu disse, revendo conteúdos do que pegando conteúdo novo. E antes de falar do sétimo passo, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Esse canal aqui sempre vai ter algum conteúdo para te ajudar. O sétimo passo é que você, depois de se organizar e ter mais ou menos um esqueleto de quantas horas você vai estudar para cada matéria, montou seu cronograma de estudo, você faça simulados para fazer ajustes. Isso é outra coisa muito relevante. Durante o período de estudo, você vai fazendo ajustes. Inclusive, eu lembro que todos os concursos que eu fui aprovado, eu fazia esses ajustes. Eu percebia que tal matéria estava mais difícil, que eu não estava conseguindo resolver as questões, então eu colocava um pouco mais de tempo. Outras matérias eu avançava muito rápido e percebia que eu podia diminuir a quantidade de horas. Então é muito importante que você faça esses ajustes. Para fazer esses ajustes é fundamental que você faça simulados. Quem é meu aluno, por exemplo, do meu programa para o concurso de escrevente, já tem os simulados mensais, eu já faço todo o critério para eles de divisão de matérias, isso facilita muito. Mas a recomendação para você é, não tenha um cronograma fixo que não pode mexer, não faça isso. Faça esses ajustes e vá ajustando, porque o seu objetivo, lembra, é somar o maior número de pontos até o dia da prova. E esse tem que ser o seu foco durante toda essa trajetória, para que no dia da prova você chegue no ápice da sua capacidade para realizar essa prova. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais.